É sempre um privilégio muito grande podermos estar consigo no Bíblia Fala. Estamos no final de mais uma semana. Este é o 5º episódio desta semana, o que significa que depois vamos para fim de semana, vamos descansar um pouco e você também, mas não significa que não tenhamos sempre matéria para tirar da Bíblia e podermos estudar, podermos analisar e vermos o que Deus tem para nos dizer. Mesmo em sinal de remate desta semana, podemos abrir novamente a nossa Bíblia no capítulo 2 de 2 de Pedro e quero ler convosco alguns versículos. Vamos começar por ler do versículo 5 ao versículo 10 do capítulo 2, que diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Se dermos um salto ao versículo 15 e 16, diz: Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prémio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura daquele profeta. Pedro, nós temos aqui, diria, vários casos citados pelo apóstolo Pedro e que no fundo os foi retirar ao Antigo Testamento. O que é que nós podemos aprender com todos estes exemplos, desde Noé, voltando outra vez a Sodoma e Gomorra, colocando aqui Absalão, enfim, o que é que nós podemos aprender com estes exemplos? São lições do Antigo Testamento que com certeza continuam a ser muito válidas na vida do crente. Penso que poderemos olhar para estas duas histórias e tirar algumas conclusões. Lembrando, ontem demos aqui, citámos também a história de Sodoma e Gomorra, particularmente nessa comparação nas mensagens de Judas e de Pedro. Mas aqui vai introduzir um outro elemento, que é o Ló, não é? Vai introduzir precisamente a ideia de Ló, portanto explorámos um pouco mais os versículos Sodoma e Gomorra. do que se passou nessa história. Portanto, nós percebemos que essa cidade atingiu um cúmulo de impiedade tal que Deus considerou que ela tinha que ser destruída, mas a história também nos diz que quando Abraão, o servo de Deus, aquele a quem ele tinha chamado e que habitava ali perto, e quando ele foi avisado disso, uma vez que estava lá o seu sobrinho Ló, Abraão, sabemos que, como sendo um homem de um coração bondoso, não é? Mas também um grande amigo de Deus, é como se Ló tivesse entrado, Abraão entrou naquela negociação com Deus e ele como que puxava pela misericórdia de Deus, dizia: Senhor, mas se houverem lá 50 pessoas, tu não vais ter misericórdia dessas 50? E é muito interessante essa passagem, porque Deus vai mostrando como de facto o seu coração é misericordioso. Claro. No fundo, nessa negociação, aparente negociação entre Abraão e o próprio Deus, o que Deus vai mostrar a Abraão é que mesmo que tu vás fazendo contas, eu já as fiz. Claro. É por isso que vai-lhe dizer: se existissem 40 justos, eu pouparia a cidade. Se existissem 20 justos, eu pouparia a cidade. E vai chegar ao ponto de dizer: se lá existissem 10 homens ou mulheres justos, eu pouparia aquela cidade. Sabemos é que esse número 10, que até representa um pouco a plenitude, um número completo, na verdade nós sabemos que nem 10 pessoas justas existiam naquela cidade. Então, a bem da verdade, Deus tentou salvar 4, mas uma ficou pelo caminho. Uma ficou pelo caminho e, portanto, só Ló e as suas filhas é que entraram dentro dessa dinâmica de aliança com Deus, portanto, não olharam para trás, perceberam que o caminho de Deus era sair e fugir mesmo da cidade e, portanto, a cidade foi totalmente destruída, por um lado, mas Ló e as suas filhas foram protegidas e guardadas por Deus. É curioso que aqui Pedro vai dizer: e livrou o justo Ló. Mas também é curioso ver, quando vamos à passagem do Velho Testamento, vemos que se não fosse o anjo a puxar Ló, mesmo ele tendo uma relação com Deus, estava a ser difícil ele sair de lá, não é?
Não porque ele estivesse agarrado aos bens materiais de Sodoma e Gomorra, mas à preocupação que ele tinha com a sua família. Com a sua família e com amigos que tinha ali. Amigos. Claro que Deus, ao atribuir-lhe essa ajuda especial, naturalmente Deus conhecia Deus sonda o coração dos homens, sabia que no coração dele encontrava justiça. Claro. Uma vez que, lá está, mais uma vez, Abraão tinha discutido com Deus precisamente dentro deste contexto, se houvessem pessoas justas. Logo, se Deus libertou Ló e as suas filhas, quer dizer que encontrou este conceito de justiça, estava no coração destas pessoas. Por isso Deus as libertou. Mas então, repara, nós encontramos aqui, Jorge, estas duas grandes lições, as quais Pedro, neste capítulo 2, sobretudo, quer dar uma grande ênfase, é que os ímpios, eles serão castigados, quer dizer, não podem deixar de receber a pena em relação às suas obras, mas ao mesmo tempo percebemos que o Senhor sabe quem são os justos. E os justos não são as pessoas perfeitas. Nós sabemos que Ló e as suas filhas, é só continuar a ler a história deles, cometeram muitos erros. Para perceber que eram pessoas que não eram perfeitas, imaculadas na sua conduta e que cometiam erros, claro. Mas Deus encontrou nos seus corações o espaço suficiente para viver em aliança com Ele, porque isso é o que Deus sempre busca no coração humano, na experiência humana, é a oportunidade e a disponibilidade para o pacto com Ele, e nestas pessoas Deus ainda o encontrou. Depois, temos esta curiosa história, não é, do profeta Balaão, que vai ser repreendido através da sua própria jumenta. Relembrar, talvez, para alguém que nos veja ou ouça e que não conheça tão bem a história, mas a verdade é que este era um profeta de Deus, um profeta de Israel, que foi comprado por um rei moabita, portanto um rei inimigo, e ele foi literalmente comprado porque este povo, embora não fosse temente ao Deus de Israel, este povo claramente e o seu rei reconheciam a força do Deus de Israel, do Deus vivo. Reconheciam que quando este Deus abençoava alguém, que essa bênção era tremenda. Claro. Então, numa conjetura humana, ele vai tentar contratar Balaão, vai pagar-lhe uma soma avultada e vai, aliás, conseguir convencê-lo a receber essa soma para fazer o quê? Para ir lá e, portanto, em nome do Deus de Israel, abençoar os moabitas. A verdade é que este homem, este profeta, o seu coração estava... Enfim, era tão fraco ao ponto de ele se ter deixado de facto engodar. E como é que Deus vai impedir que tal aconteça? Colocando o anjo do Senhor à sua frente e os olhos daquela jumenta foram abertos e, portanto, a jumenta não avançava porque via que estava ali uma presença poderosa e ela não avançava. Já os olhos do profeta estavam fechados. Portanto, havia nesta história real um simbolismo grande de que, na verdade, o profeta, que é, por definição, aquele que tem os olhos abertos para Deus e, portanto, ouve e vê Deus de uma maneira que o povo comum não vê, esta história mostra-nos que a situação estava totalmente invertida. O profeta é que tinha os olhos fechados, velados, portanto, o profeta estava sem revelação e um animal estava a receber uma revelação da parte de Deus, porque conseguia ver a realidade. Bem, a história termina, de facto, com a intervenção de Deus e, enfim, este profeta teimoso acabou por convencer-se e perceber, mas claro, com a intervenção de Deus, e acabou por abençoar Israel. No entanto, o que é que nós podemos aprender aqui? Que é muito fácil sermos engodados por ganância, por mentira, por engano, e nós precisamos estar muito alerta em relação a isso. Repara, Jorge, se até um profeta de Deus foi possível ser enganado, quer dizer que o mal tem realmente um potencial enorme de ganhar espaço no coração das pessoas, até daquelas que se dizem crentes ou que têm uma relação até especial com Deus. Ora, se aqueles que hoje nos veem ou ouvem, ainda que se considerem pessoas de fé, pessoas crentes em Deus, estejam numa dinâmica de relacionamento com Deus, ainda assim precisam de estar muito atentos, porque o mal tem uma capacidade enorme de nos alcançar e ir buscar o pior que há no coração de cada um de nós. Então aí nós não podemos nunca esquecer esta verdade que Pedro vai tentar explorar bem. Se nós deixarmos que o mal ganhe espaço e vença, Deus sabe e estará atento. Mas se houver humildade, Deus terá misericórdia e salvará aqueles que o buscam. Saímos para fim de semana, mas fico com estes conselhos, fico com estas certezas
que aqui vamos desenvolvendo e, sobretudo, vamos lendo através das Sagradas Escrituras, porque elas, sem dúvida, podem fazer a diferença na nossa vida, mas também na sua vida. Por isso, é nosso desejo que você possa ter um ótimo fim de semana, possa ter uma ótima experiência com Cristo. Já sabe, descanse no dia certo, faça o seu tempo de pausa de todas as coisas que normalmente o faz trabalhar e desenvolver a sua atividade profissional e passe um tempo com Deus, usando esse tempo, dedicando esse tempo ao conhecimento do seu Deus, daquele que o ama verdadeiramente. Quanto a nós, já sabe, voltamos na próxima segunda-feira com mais um Bíblia Fala.